Olá pessoal, mais uma vez nosso estudo bíblico. Nesse vídeo vamos estar estudando a segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versos de 1 até o verso 5. Observando, lembrando de outros vídeos que já tenho apresentado ou disponibilizado, que a segunda carta aos Coríntios constitui uma coleção de cartas que foram costuradas, reunidas pelos coríntios, unidas pelos coríntios, formando esta segunda carta aos Coríntios. Os capítulos 8 e 9 constituem duas pequenas cartas. Capítulo 8, dirigido especificamente ou diretamente às igrejas dos Coríntios, e o capítulo 9 não deixa de ser também, mas tem uma amplitude maior, que é a região da Acaia, né? Uma região grande com várias cidades, na qual a cidade de Corinto é a mais importante e provavelmente as igrejas na cidade de Corinto são as mais eminentes em toda essa região da Acaia. No entanto, Paulo dirige uma carta aos Coríntios e uma carta a toda a Acaia. O capítulo 9 não é uma continuação do capítulo 8, os assuntos são retomados praticamente todos, não há um desenvolvimento, mas sim uma repetição. Já vemos logo no verso 1 do capítulo 9, que começa como se o assunto não tivesse sido mencionado no verso 8, no capítulo 8, por exemplo, verso 1, ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, ou seja, como se ele começasse a falar sobre a coleta aos santos de Jerusalém, aos cristãos de Jerusalém, como se não houvesse mencionado nada no capítulo anterior, ou seja, de uma forma sequencial, o capítulo 9 não continua o capítulo 8. Ele é apresentado para nós numa forma como se o 8 não estivesse ali, não fosse parte somatória. Então, uma hipótese que se levanta é que o capítulo 8 e o capítulo 9 constituem-se duas cartas que podem ter sido enviadas ao mesmo tempo, podem ter sido enviadas até juntas, mas que, ao tratar do mesmo assunto, quase que da mesma maneira, se dirige a dois grupos diferentes. A 8 aos coríntios e 9 a toda a região da Acaia, que inclui os coríntios também. Então isso fica um pouco mais claro no verso 2, quando ele diz: porque bem reconheço a vossa prestreza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia, ou seja, não os coríntios, mas sim a Acaia. Enquanto no capítulo 8 ele está tratando da situação dos coríntios, no capítulo 9 ele trata da região da Acaia, ou seja, ele diz às igrejas dessa região que ele tinha dito aos macedônios que a Acaia estava também participando, porque bem reconheço a vossa prestreza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos, ou a muitíssimos, A muitíssimos. Então, ele se gloria junto aos macedônios pela disposição, há um ano já, dos moradores da Acaia, das igrejas da região da Acaia, pelo zelo e compromisso deles. A gente não sabe o que aconteceu nesse um ano. É muito provável que durante esse um ano de projeto para a coleta, os conflitos entre Paulo e os coríntios podem ter prejudicado esta coleta, de forma que ela foi manifestada a participação e o desejo de participar um ano atrás, mas ela não está concluída. Ou seja, alguma coisa aconteceu que interrompeu esse projeto, esse processo da coleta. E agora, um ano depois, provavelmente a situação já está mais
amena na relação entre Paulo e os coríntios e, consequentemente, toda a região da Acaia, porque, sendo Corinto uma cidade importante, sendo as igrejas coríntias igrejas eminentes, provavelmente todo o relacionamento com ela afeta o relacionamento com as igrejas da região a que ela pertence. Então, esse 1 ano de demora, é provável que houve um esfriamento na coleta, o desinteresse, ou por outros problemas surgiram que desviaram o foco desse objetivo. Mas ele lembra que há 1 ano já os da Acaia estavam se preparando, né, estavam preparados para essa participação, né? E esse pronto desejo dos da Acaia, incluindo Corinto, há 1 ano atrás, o levou a estimular os macedônios. Então veja que situação interessante. Ele estimula os macedônios pela presteza da Acaia, e agora ele estimula os coríntios, no capítulo 8, a partir da presteza dos macedônios, né? Então é interessante esse movimento, né? No primeiro movimento, os da Acaia estimulam os macedônios, e os da Acaia afrouxaram, desanimaram, e agora os macedônios estimulam os da Acaia. É uma relação muito interessante entre as igrejas, onde uma estimula a outra, enquanto uma está animada, estimula a que está desanimada, e assim caminham cada dia mais, né? Verso 3: Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, nesse projeto, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados. Ou seja, então, Paulo diz aos da Acaia que ele está enviando esses irmãos para que haja um despertamento, para que aquela iniciativa de 1 ano atrás seja concluída, né? Seja efetivada. E ele não fica envergonhado diante dos macedônios, porque ele disse aos macedônios que a Acaia estava animada, pronta e preparada já há muito tempo, vem dizendo isso. E na prática, nada está acontecendo. Então ele envia esses irmãos para reavivar o desejo dos cristãos da região da Acaia. Verso 4: Para que, caso macedônios vão comigo e vos encontrem desapercebidos, ou seja, isso significa o quê? Que ele falou aos macedônios do ânimo dos da Acaia. Agora, os da Acaia não concluíram o projeto e ele vem a Acaia com os macedônios. O risco que pode acontecer é dele chegar lá com os macedônios e, ao chegar, não existe coleta nenhuma realizada, né? Não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança, né? Ou seja, Paulo está preocupado de não apenas ele, né, ficar envergonhado, mas os da Acaia, porque eles deram a palavra, né? Eles assumiram o compromisso, eles disseram que queriam participar, eles se prontificaram a participar. Então, se você dá a palavra para participar, se uma igreja assume um compromisso e ela não cumpre o seu compromisso, então fica-se envergonhada, né? Então, Paulo quer evitar isso e, de uma certa forma, manda essa pequena carta para prepará-los para que não haja esse constrangimento, né? Verso 4, já lemos. Verso 5: Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedesse entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Isso é um ponto bastante interessante, né? Paulo está preocupado de que a manifestação dos coríntios, ou da Acaia de uma forma mais ampla, não seja uma manifestação, que eles não venham se manifestar avarentos.
Bem, e como isso aconteceria na prática, né? Ou seja, o texto diz, Paulo se mostra preocupado, né, para que eles preparem a coleta, né? Então ele envia alguns irmãos na frente dele, para quando ele chegar a coisa já está encaminhada, então ele envia irmãos na frente, né, como ele diz, de antemão, a vossa dádiva já anunciada, já prometida, então ele não está aqui impondo aos coríntios que participem da coleta, ele está dizendo que vocês anunciaram que participariam, vocês deram a palavra que participariam, então isso já foi anunciado por vocês. Então ele manda um grupo de irmãos à frente para ver e coordenar isso para que ao chegar lá já esteja tudo pronto. Aí ele diz, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Bem, então, como seria essa expressão de generosidade e como seria a expressão de avareza? Bem, a generosidade ela é mostrada por um espírito voluntário, né? O generoso ele tem amor, ele tem desejo, ele quer participar. Ele participa não porque é obrigado, não porque é constrangido, não porque alguém está mandando, não é porque o líder está mandando. O generoso participa porque ele tem no seu coração amor, porque ele ama, ele sente compaixão, no caso específico aqui, dos pobres da Judéia que estão passando fome. Então ele sente no seu coração amor, preocupação, empatia, e aí ele generosamente, voluntariamente participa. Então Paulo deseja que a coleta dos coríntios e da Acaia, de uma forma geral, seja uma expressão de generosidade. E para ser uma expressão de generosidade, precisa ser uma expressão voluntária, espontânea, um sentimento de compaixão que brota do coração. Mas como é que seria então o contrário? Como é que seria uma expressão de avareza? Bem, o avarento é diferente do generoso. O avarento não compartilha, o avarento não divide, o avarento não ajuda ninguém, o avarento só pensa em acumular. Então, quando uma igreja expressa uma dádiva, né, expressa uma coleta avarenta, é quando essa igreja o faz por obrigação, por uma imposição, por um constrangimento, por uma ordem, né, em obediência a alguma coisa. Então, o avarento acaba entregando ou participando da coleta não por generosidade, mas por algum tipo de constrangimento. E o que Paulo quer? Paulo quer que a participação dos coríntios e das igrejas da Acaia seja uma expressão de generosidade e não uma expressão de avareza, né? Então, como é que vai ser a expressão da generosidade? Ele manda então os irmãos na frente para organizar a coleta de forma que os da Acaia voluntariamente façam a coleta, separem o dinheiro e juntem o dinheiro, como expressão de generosidade, de amor aos pobres da Judéia. Agora, como é que seria por avareza? Se Paulo chega lá, joga na cara deles que eles prometeram, que eles anunciaram que iam participar e que agora eles têm que cumprir a palavra. Então, para cumprir a palavra, para não ficar envergonhado por um constrangimento, por uma promessa impensada, eles então dão qualquer coisa para se livrar do compromisso assumido. Bem, então esse gesto não seria um gesto de generosidade, mas seria um gesto de avareza, de avarento, né? O avarento ele só dá quando ele é obrigado por alguma coisa, por alguma razão a dar. Ele não dá por amor, ele dá por uma força maior que o obriga. Então Paulo não deseja que a região da Acaia, as igrejas da Acaia, incluindo Corinto, participem desta coleta como expressão de avareza, né? Como uma obrigação, né? Porque o outro está mandando para cumprir um compromisso assumido, mas que seja uma manifestação da generosidade. E generosidade, ela é manifesta pelo amor, pela voluntariedade.
que assim seja também na nossa igreja, né? Que haja uma expressão de generosidade e não de avareza. Que os recursos que a gente colhe para realizar os projetos, para socorrer os necessitados e para fazer todo o trabalho que fazemos, e cada comunidade tem os seus trabalhos e sabe quais são os seus trabalhos, seja uma expressão da generosidade e não da avareza, né? E essa avareza pode ser também manifestada muitas vezes naqueles que veem a contribuição como um negócio, né? Aqueles que veem a contribuição como um dar para receber mais, um investimento, né? Para retorno próprio. Há pessoas que acham que quando elas doam algum recurso para a igreja, elas vão receber 2, 3, 4 vezes mais, ou seja, como se fosse um investidor que investe o seu dinheiro em determinado negócio e recebe 2, 3 vezes mais, um grande lucro. Isso é uma expressão de avareza, né? Porque o generoso ele dá sem esperar em troca, ele dá pelo dar. Ele dá pelo amor àquele que vai receber o recurso, que vai ser ajudado pelo recurso. A expressão de generosidade precisa estar presente nas nossas entregas, nas nossas coletas, né? Que possamos ser generosos, amorosos e não avarentos, porque tanto o avarento quanto o generoso dá, só que eles dão por razões diferentes. O generoso contribui por amor àquele alvo, ao objeto, aonde o dinheiro vai ser empregado, às pessoas que serão beneficiadas ou à obra que será realizada. E o avarento não, o avarento ele dá, né, ou por constrangimento, porque há uma força que o impõe, ou por um investimento esperando receber algo maior. Paulo se preocupa que nessa coleta seja reunida igrejas e irmãos que expressem a sua generosidade e não seja por razões avarentas. Um abraço.